Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje eu vou falar um pouquinho do FGTS, porque ainda existe a possibilidade de entrar com ação judicial do FGTS. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, conhecido como FGTS, foi criado em 1966 e é uma conta aberta diretamente pelo empregador para o empregado. Então, sua principal utilidade é proteger os trabalhadores nas hipóteses de demissão sem justa causa, correspondendo o quê? A ideia de uma poupança extra dos funcionários seletistas para sobrevivência num período de desemprego. Então, os trabalhadores, eles possuem um direito a um saque do FGTS em 40% ou podem utilizar esse saldo com algumas possibilidades, sendo as mais comuns aquisição da casa própria, doenças graves e aposentadoria. Então, tem-se visto na internet e nos jornais sobre a ação do FGTS, sendo informado que todo trabalhador que contribui desde 99 tem direito a entrar com uma ação para pedir nova atualização dos valores depositados em sua conta vinculada. Mas, em que se baseia essa ação? O que é preciso saber é quanto de diferença eu tenho direito, quais os documentos que eu preciso ter. O trabalhador de carteira assinada, ele tem todo mês depositado por seu empregador um determinado valor em sua conta do FGTS. Então, temos o que se chama de uma poupança. É uma poupança forçada que pode ou não ser sacada depois de você ser mandado embora. Então, você foi mandado embora do emprego ou para outros fins, como a gente pode citar de exemplo, o financiamento de um imóvel. Então, basicamente, o FGTS ele utiliza uma taxa chamada de TR, para a atualização dos seus valores. Então, essa taxa, entretanto, ela não tem atualizado de forma correta os valores depositados. Então, sendo verificado que depois de janeiro de 99, essa taxa não levava mais em conta a perda inflacionária, que nada mais é que a perda do poder de compra. Então, essa perda do poder de compra do dinheiro, e a partir de setembro de 2012, a situação tem piorado, já que percebeu-se que a TR chegou a um índice zero, ou seja, o trabalhador não teve nada do seu valor depositado, atualizado. Então, o valor está lá, não foi atualizado. Então, levando-se em conta todo esse absurdo, tem ocorrido o ajuizamento das ações, onde pede a atualização do FGTS por outras taxas que se baseiam na variação ocasionada pela inflação, o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ou pelo IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor. E aí, o que acontece? Argumentando a taxa TR, ela não utiliza a forma correta, os seus valores depositados. Então, você pode entrar com uma ação judicial, então esse trabalhador com carteira assinada, em qualquer período entre as datas de 99 a 2013, ou que possui saldo positivo de 99 a 2013, tem direito de entrar com ação.
mesmo aqueles que já sacaram valores da sua conta vinculada durante o período, e até mesmo quem já se aposentou, mas que trabalhou nos anos de 99 a 2013, então eles podem também entrar com essa ação. Os únicos documentos necessários para o ajuizamento da ação são os extratos analíticos do FGTS, obtidos no site da Caixa ou na Caixa, e a cópia dos documentos de identidade, cópia da carteira de trabalho e comprovante de residência. A TR, ela não é um índice correto de atualização desde 99, fato inclusive já decidido pelo próprio STF nos julgados das ações diretas de inconstitucionalidade número 4.425 e número 4.427, que a referida taxa ela não pode ser utilizada como índice de atualização monetária, eis que não é capaz de espelhar o processo inflacionário brasileiro. Então, se no lugar da TR fosse considerado o INPC, que é o Índice de Preços Nacional ao Consumidor, para correção, então, assim, se trocar um por outro, teria uma perda de 538 milhões acumulados desde janeiro de 99. Contudo, ainda não há definição de qual taxa será decretada pelo STF. Então, o rendimento do FGTS é de 3% ao ano e não acompanha a inflação. Além disso, há atualização monetária feita a partir da TR. Isso para manter o poder de compra, de modo a você compensar a inflação. Porém, se não há essa correção, não existe compensação, ocasionando o quê? Um prejuízo ao trabalhador. Então, a taxa referencial, ela é atualizada pelo Banco Central e desde 99 ela é muito menor que a inflação. Então, o índice, que é uma taxa de juros de referência para correção de empréstimos, poupança e do FGTS, ela está desde o final de 2007 em zero. Então, atenção, as ações de revisão do FGTS, elas não estão prescritas. A decisão do STF em 2014, alterando o prazo prescricional para 5 anos, pode ser explicado em benefício dos trabalhadores que pretendem se valer dos meios judiciais para a reivindicação de valores. Então, a decisão do STF, que confundiu muitas pessoas, ela diz respeito sobre a prescrição de depósito do FGTS não realizados por empregadores e tomadores de serviços. Então, advindos da relação de trabalho do empregado. Então, logo, a discussão central está na cobrança judicial dos valores devidos dos indivíduos responsáveis pelo depósito do FGTS ao trabalhador, quais sejam empregadores e tomadores, segundo o entendimento firmado pelo ministro Gilmar Mendes. Então, o motivo da prescrição não tem relação com a tese da correção do saldo do FGTS, a partir do índice da TR, que ainda carece de julgamento pelo STF. Então, os trabalhadores que manifestarem desejo ao ingresso da ação da revisão do FGTS não podem perder tempo, pois o STF pode modular os efeitos da tese, limitando, inclusive, o direito de recebimento para os trabalhadores com ação em andamento. Então, a Caixa paga a TR como correção do FGTS, que é um índice que não reflete a inflação e oferece financiamentos com juros absurdos pelo sistema financeiro de habitação. Então, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, julgou negativamente aos trabalhadores brasileiros sobre a questão da aplicação da TR. Então, as revisões do FGTS
Para o STJ, somente o Congresso Nacional, que detém o poder de legislar, pode determinar o índice de remuneração das contas do FGTS. Embora a posição do STJ não seja favorável aos trabalhadores, há esperança de que o STF tenha compreensão diversa, pois recentemente a Suprema Corte ela decidiu de forma favorável casos similares. O Supremo Tribunal Federal, o STF, que é responsável por apreciar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da TR como índice de correção para revisão do FGTS, já havia previsto data para sessão de julgamento no mês de maio de 2020, mas o processo acabou sendo retirado de pauta. Então, a declaração de constitucionalidade pelo STF resultará na continuidade da TR como um índice de revisão do FGTS. Já a sua inconstitucionalidade permitirá a revisão dos valores defasados. Então, o Supremo Tribunal Federal, o STF, ele deve retornar no próximo dia 13 de maio o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade que questiona o uso da taxa referencial TR como correção dos depósitos feitos no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, conhecido como FGTS. A TR ela não acompanha os índices de inflação do Brasil. Então, o que gera o quê? Perdas aos trabalhadores, especialmente com relação ao poder de compra. Então, um caso julgado pelo STF considerou a inconstitucionalidade de aplicação da TR como índice de correção dos precatórios, que espécies de dívidas do poder público resultantes de ações judiciais, tendo por justificativa o desacompanhamento da inflação. O outro afastou a TR para atualização das dívidas da Fazenda, através do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 5.348. Então, se por acaso o STF utilizar o mesmo raciocínio, a tese de revisão do FGTS, muito provavelmente ficará evidente que a TR, por não acompanhar a inflação do país, ela gera uma perda financeira e prejudica milhares de trabalhadores. Caso a decisão final do STF se mantenha como inadequada para correção, os trabalhadores serão beneficiados. Agora, a gente precisa ficar esperto porque é possível que a determinação não atinja aqueles que não entraram com ação judicial, requerendo a revisão da atualização monetária. Então, essas ações, elas estão suspensas enquanto não acontecer o julgamento. Ou seja, pode ser que a ação seja julgada procedente somente para aqueles que entrarem com ação até a data do julgamento. Então, isso para não aumentar a dívida do governo, que já está estimada em 4 bilhões. Então, é fundamental que os trabalhadores entrem com ação judicial para ter direito. É importante que o trabalhador tenha consciência sobre essa perda de rendimento. Então, quem pretende entrar com ação judicial, é muito essencial fazer os cálculos para saber se realmente compensa entrar com ação. Então, uma vez eu fui procurada por um indivíduo que ele tinha trabalhado em umas 40 empresas no período de 99 a 2013. Achei que ele ficaria milionário com a ação, e quando a gente fez os cálculos, o valor era tão pequeno que não compensava, porque ele tinha sido demitido sem justa causa e já havia sacado grande parte dos valores.
Então, algumas dúvidas também são muito comuns quando a gente trata da correção do FGTS. Então, vamos lá. Bom, a reclamação é feita contra o patrão? Não. A ação ela é proposta contra a Caixa Econômica Federal, que é a gestora do FGTS, em processo ajuizado na Justiça Federal. Bom, demora ou recusa em fornecer o extrato analítico, ela pode acionar o Banco Central, então aquela pessoa que está pedindo e a Caixa não fornece? Bom, se o trabalhador não conseguir obter o extrato pela internet ou na agência, em último caso, tem que fornecer o extrato analítico. Então, o trabalhador, ele pode anotar o nome do funcionário do banco, né, que se recusa a entregar esse documento, extrato analítico, e assim ele pode fazer uma reclamação na ouvidoria do Banco Central. Bom, o STF, ele deu decisão que ajuda na revisão do FGTS? Não há certeza de que os trabalhadores com depósitos no FGTS terão ganho de causa. Tá? É importante deixar claro. Mas existe uma decisão importante do STF criticando que o índice da TR é muito baixo para corrigir. Então, por exemplo, os pagamentos feitos pela Justiça por meio de precatórios. Então, com base nessa decisão, do caso do precatório, utiliza-se para ajudar a revisão do FGTS. Então, essa decisão, ela foi tomada pelo Supremo em 2 processos chamados de ações diretas de inconstitucionalidade, tá? Número 4.425 e 4.357, nos quais entendeu-se que a correção monetária pela TR, ela fere a Constituição Federal. Bom, é importante fazer o cálculo antes de dar entrada na ação judicial? Sim, é de extrema importância você ter noção dos valores para saber se vale a pena entrar com uma ação e para definir se a ação ela vai ser proposta nos juizados ou na justiça, porque até 60 salários mínimos, que hoje corresponde a R$66 mil, os processos são resolvidos no juizado especial. Agora, acima disso, será na Justiça Federal. Então, por isso, é importante você saber ao certo o valor pleiteado na ação, para você saber em qual fórum a ação deverá ser proposta. E se vale a pena entrar com ação, porque ninguém vai entrar com uma ação judicial esperando anos para receber R$15, por exemplo, aí nem vale a pena. Então, cada cálculo é individual, dependerá do período de recolhimento, se houve saque ao longo do tempo, para depois aplicar o índice correspondente. Bom, o meu FGTS só pude receber por meio da Justiça do Trabalho, já que o meu patrão ele não fez os depósitos na conta vinculada. Então, esse valor pode ser reclamado? Pode, desde que tenha discriminação dessas verbas em sentença trabalhista ou mediante homologação do juiz em acordo entre as partes. Uma outra dúvida, eu posso ter várias contas vinculadas mesmo tendo apenas um patrão? Pode. Por quê? Inconsistência de cadastro, duplicidade de PIS ou mudança de CNPJ do empregador são um dos motivos que justificam o trabalhador ter mais de uma conta vinculada, embora só tenha um contrato de trabalho. Bom, é importante obter os extratos analíticos de todas as contas para não deixar nenhuma de fora. Bom, vale a pena ajuizar a ação individual ou coletiva? Cada uma tem sua vantagem. A ação individual, ela não depende de outras pessoas e ela fica mais fácil de ser julgada.
com rapidez, e se você recebeu crédito, você acaba recebendo mais rápido. Já uma ação coletiva de sindicato, ela tem mais força de representatividade, todavia, esses processos, eles dão mais trabalho de ser movimentado pela justiça, porque uma questão com 1.000 trabalhadores, por exemplo, ela fica mais difícil o juiz ou o contador analisar documentos, bem como fica mais problemático quando ocorre o falecimento de um trabalhador e habilitação dos seus herdeiros, o que pode fazer o processo andar mais devagar. Bom, por que o trabalhador perde, né? Ou seja, perdeu com a correção do FGTS através da TR, que é a taxa referencial? Bom, o FGTS, assim como tudo que foi corrigido pela TR entre 99 e 2013, ficou muito abaixo do índice da inflação. Então, somente nos anos de 92, 94, 95, 96, 97 e 98, a TR ficou acima dos índices de inflação. Bom, já tem data para ocorrer o julgamento pelo STF? Está na pauta de julgamento, né, do Supremo Tribunal Federal para o próximo dia 13 de maio, ação direta de inconstitucionalidade, que pede a mudança do índice de correção monetária do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, então conhecido como FGTS. O julgamento do STF, ele pode ser interrompido? Sim. Vejamos o que aconteceu em 27 de 8 de 2020. O Supremo Tribunal Federal, o STF, formou maioria para afastar o uso da taxa referencial, conhecida como TR, como índice de correção monetária de débitos trabalhistas. Então, desde FGTS até horas extras, outras dívidas com o trabalhador em processos judiciais, mas os ministros, eles se dividiram sobre qual critério deve ser adotado. Então, diante do impasse, a discussão ela foi interrompida por pedido de vista, mais tempo, né, para análise do presidente do STF, Dias Toffoli. Bom, uma outra dúvida, a ação do FGTS, ela está prescrita? Bom, as ações de revisão do FGTS não estão prescritas. A decisão do STF em 2014, alterando o prazo prescricional para 5 anos, ela pode ser explicada em benefício dos trabalhadores que pretendam se valer dos meios judiciais para reivindicação de valores. Resumindo, todo o FGTS anterior a novembro de 2014 que não foi depositado pela empresa estará prescrito, ou seja, será inviável de ser cobrado por meio de ação trabalhista. Já o FGTS dos meses anteriores a novembro de 2014 prescreverá gradativamente, mês a mês, a cada 5 anos, tá? Então, espero ter esclarecido essa questão do FGTS para vocês. Essas são as dicas de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.